Bom dia. Graça e paz. É bom esse clima. Não fala do calor, né? Tá abafado, né? Mas é bom esse clima de Natal. É bom esse clima de festa, de alegria. Esse clima de celebração. Esse clima de que vai se acalmando aos poucos, né? As coisas vão... Aquilo que não deu para fazer, agora dificilmente será feito. Você vai se programar, tentar levar para o próximo ano, com o risco de talvez também não ser feito. Existe esse risco. Mas, de qualquer forma, e é interessante, né? Quando eu era criança... Eu gostava dessa época, era a época mais legal do ano, porque a gente estava de férias, então a gente tinha o dia inteiro para fazer o que quisesse, a mãe trabalhando, né? Então, era dois meninos iguais, semelhantes, para desfrutar de um quintal inteiro de possibilidades. E era muito legal. E sempre que chegava nessa época, a nossa família... maior parte cristã, evangélica, se reunia, orava, agradecia, celebrava. Então essa é uma época que me traz muito boa recordação. E quero, nessa manhã, partilhar um pouco dessas recordações também e falar com vocês a respeito do tema O Rei está chegando. Nós sabemos que Jesus já veio. Isso é um fato que nós já sabemos, nós cremos. E sabemos e cremos também que Ele voltará. Então, esse título, O Rei está chegando, é uma alusão a essa celebração, né? A trazer à memória esse acontecimento na história que é o nascimento de Jesus, né? Para além do que o comércio faz, né? Vende, negocia, para além das comidas que nós iremos saborear, né? Para além dos abraços, dos presentes, do amigo secreto, a gente relembra também, e nessa manhã o meu intuito é esse, trazer à memória um pouco dessa história. Eu vou começar agora pela manhã, e aí eu preciso falar para você não faltar à noite, porque o Lucas vai completar a história, ele vai continuar contando. Eu vou falar até o ponto em que Jesus vem, e Lucas vai contar como é que ele chegou. Aí vai ser com o Lucas. Então você não pode faltar, né? Senão você vai ficar só com uma parte da história, certo? Então, já deixo o aviso aqui. Você também que está nos assistindo em casa, bom dia para você, seja bem-vindo a esse culto, esta mensagem. E se você puder também estar conosco à noite, esteja conosco, será muito bem-vindo. Então, vou pedir para os irmãos se porem de pé, vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 11. Isaías 40, do versículo 1 ao versículo 11. O rei está chegando. Pode passar, por favor. Beleza. Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abram o caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo.
O capim seca e as flores murcham. Quando o Senhor sopra sobre elas, o mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte. Ó Jerusalém, grite sem medo. Diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Volta no versículo 8, por favor. Aí, o 9 então, o 9. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, seu Deus está chegando. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, como é bom saber e ter esse conhecimento a respeito de que o Senhor está chegando. Como é bom relembrar, Pai, que essa mensagem de consolo foi tão importante para o povo do Senhor em tempos tão difíceis. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir nesta manhã ao entendimento da Tua mensagem e que também complete esta mensagem no coração de cada um, para que ela também seja consolo diante das necessidades, mas que também traga essa importante memória que nosso Deus, Ele está chegando, Ele já veio e Ele voltará mais uma vez, Pai. Muito obrigado por esse momento que teremos de partilha da palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Hoje eu vou fazer um sermão um pouco diferente. Primeiro porque a gente tem um pouquinho mais de tempo. Não vai ter EBD. Então eu já estou dizendo que eu vou passar uns minutinhos. Pode ser uns 2, 3, 50. Não, mas Deus sabe todas as coisas. Não. Também será um pouquinho diferente porque eu quero trabalhar de uma forma mais poética em algum momento da mensagem. Acredito que esse é um tempo muito propício para nós refletirmos, além de abraços e de presentes e tudo mais, para a gente refletir também sobre a beleza, né, do agir de Deus. Então, em algum momento dessa mensagem eu buscarei ser um pouco poético também. Então, como eu organizei essa mensagem? O rei está chegando. Eu quero falar em 3 tópicos, né, algo bem tradicional. O primeiro ponto, eu quero falar um pouco a respeito da voz de Deus, como é Deus que está falando no texto, eu quero falar a respeito da voz de Deus. No segundo ponto, eu quero pensar um pouquinho sobre o tempo da nossa vida, já que Deus fala que essa mensagem que será anunciada é que a beleza do ser humano é semelhante ao do capim e das flores. Ela existe por um tempo e depois ela murcha e seca. E eu quero concluir falando sobre a soberania de Deus. Então, preciso que você deixe a Bíblia aberta, a gente vai passear por esse texto, também por outros textos, alguns salmos, para poder trazer todo esse conteúdo que necessitamos para a reflexão de hoje. O livro do profeta Isaías é um livro muito estudado, muito falado, muito lido, dito que o profeta Isaías é o profeta messiânico, né, o profeta que vai ali anunciar com maior ênfase a respeito da vinda de Jesus, a respeito da chegada de Jesus. E é interessante que na primeira parte do livro, até o capítulo 39, por exemplo, Deus está falando através do profeta com frequência para castigar o povo, para anunciar o juízo em virtude desse pecado e para informar que todos aqueles erros cometidos, eles precisariam ser revistos diante de Deus.
Então, do capítulo 1 ao 40, Isaías vai falar da parte de Deus, anunciar o julgamento de Deus, tanto às nações vizinhas a Israel, como também a Israel. E a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender como é que se chegou nesse estágio, né, de exílio, que é exatamente do qual o texto trata, e é quando o povo está no exílio. Os irmãos já têm esse conhecimento, porque nós esse ano falamos bastante sobre exílio, falamos sobre profecias, falamos nas EBDs a respeito do livro de Josué, de Juízes, que é a passagem ali na terra de Canaã, e Deus chama um povo a partir de Abraão vemos Isaac, Jacó, os filhos de Jacó se tornam as 12 tribos de Israel. Esse povo vai ali para o deserto, no deserto ele é provado por Deus, passam e chegam à terra prometida, onde eles deveriam cumprir tudo que Deus já havia anunciado, né? Ou seja, eles deveriam viver e agir de um modo correto para com Deus, mas não é isso que eles fazem. Eles vão deixar muito dos ensinamentos para trás. Se Deus disse assim, olha, eu ordeno que quando vocês estiverem na terra, vocês não se unam com aqueles povos. E aí, algumas das tribos começam a estabelecer alianças com aqueles povos. Eu preciso também e ordeno que vocês não se casem, né? Não se casem nem se deem em casamento, mas eles vão fazer isso. Em determinado momento, Deus também ordena que ao findar de cada 7 anos, eles deveriam dar à terra um ano de descanso, um ano sabático, e que somados 7 vezes consecutivas desse acontecimento de ano sabático, chegaria o ano do jubileu, onde as dívidas seriam perdoadas, onde os escravos poderiam retornar às suas famílias, e isso também não aconteceu. E por essa razão, e todos os pecados que estão descritos, o povo vai para o exílio. Só que é importante a gente colocar também que até um determinado momento, essas tribos, independente dos problemas que existiam ali internamente, elas coexistiam em uma certa unidade. É o chamado período do reino unificado. E quem é que vai governar nesse período? Saul, primeiro rei, Davi, o segundo, Salomão, o terceiro. Após o término do reinado de Salomão, a guerra começa para valer mesmo. Todo mundo se divide. Eu vou ficar de um lado, eu vou ficar de outro lado. E aí, uma parte das tribos se divide, se unem em 10, as tribos do norte. Outra parte, as tribos do sul, as 2 tribos restantes. E isso enfraquece o povo. Enfraquece em vários sentidos, porque eles deveriam viver juntos, sendo o povo de Deus. E chega um determinado momento que eles começam a brigar entre eles. E qual é a solução de Deus para resolver esse problema? A solução que Deus já havia previsto bem antes na fundação do tempo. Enviar esse povo para o exílio. O exílio é então essa marca e esse tempo em que Deus vai trabalhar e conduzir o povo para um caminho que era necessário, para um caminho diferente, que eles ainda não conheciam, que era o de adorar a Deus sem estarem na terra de Jerusalém, sem estarem no seu próprio solo. Então perceba, esse anúncio de que o rei está chegando, e esse anúncio de consolo é para esse povo que estava longe da sua terra. Porque como é que aconteceu esse exílio? As tribos do norte foram vencidas pelo Império Assírio. As tribos do sul, depois, isso tem um espaço aí de aproximadamente 2 séculos, as tribos do sul vão ser vencidas pelos babilônicos. São sistemas diferentes de vida. O assírio, como é que ele fazia? Ele pegava aquele povo que ele vencia, levava lá para a terra dele, e uma das partes de outros povos que eles já tinham derrotado, eles traziam para ocupar onde eles estavam ali vencendo agora. Então eles saíam miscigenando todo mundo. Qual era o objetivo disso?
ninguém tem mais cultura, todo mundo agora vai ser assírio e vai ser desse jeito. Eles saíam miscigenando, você se tornava ali alguém, eu não me lembro mais, eu não vou me recordar mais. O objetivo deles era apagar sua memória cultural a respeito de quem você era, de onde você veio, quais são as suas raízes, do que é que você acredita. Os babilônicos agiam um pouco diferente, eles permitiam o culto, eles permitiam que você produzisse, eles permitiam que você cultivasse na terra, e por essa razão, quando as duas tribos do sul vão para a Babilônia, deportadas, depois elas podem retornar. Por quê? A história continua. Então, um império vai sucedendo o outro. Assíria, Babilônia, aí vem quem? Os persas vencem os babilônicos, o rei Ciro permite que o povo retorne. Então, veja que isso tudo faz parte desse acontecimento de que o rei está chegando. Porque os impérios dos homens vão caindo e vão passando um após o outro. Por quê? Porque os homens morrem. Os homens são frágeis. Os homens são como os capins, são como as flores. Eles murcham e morrem. Mas um rei, o verdadeiro rei, está chegando. E esse é o anúncio de Isaías. E essa mensagem, então, ela vai falar a esse povo, porque estar no exílio representava estar fora da sua terra, representava estar longe do seu local de adoração. Isso é interessante, porque naquela época, diferente de hoje, os deuses eram entendidos como deuses territoriais. Eles só tinham poder naquela localidade. E por isso que cada local, cada cidade, cada povo tinha o seu Deus. Eles acreditavam que era dessa forma. Mas a gente vai ver, ao longo do sermão, que Deus anuncia de forma completamente diferente. Primeiro que ele fala aqui, que a palavra dele não vai passar, não vai mudar. Ou seja, a palavra de Deus não faz curva, como a gente fala, né? Ó, a sua palavra não pode fazer curva, Deus está dizendo, a minha não faz. E aí, vai se sucedendo. Então, esse povo que estava longe da terra, longe desse local de adoração, que em algum momento começaram a pensar, o nosso Deus não é mais tão forte como a gente pensava. Nosso Deus não é mais tão poderoso nas batalhas. Isso estava no imaginário do povo. E Deus vai falar com amor para esse povo. Porque a despeito de todo o pecado, todos os erros, Deus continua sendo misericordioso. Continua sendo um Deus de amor. O povo ama por um tempo, obedece por um tempo, obedece por circunstância, por ocasião, mas Deus não age dessa forma. Então, ele vai enviar o profeta para anunciar. E a voz de Deus fala o que por meio do profeta? Consolem, consolem meu povo, diz o seu Senhor. Quem fala é Deus. E Deus, por meio do profeta, fala uma palavra e uma mensagem que o povo poderia entender. Qualquer pessoa da nação de Israel que ouvisse a respeito dessa mensagem, entenderia o que o profeta estava falando. Se ele iria aceitar ou não, é uma outra coisa. Se ele iria responder de maneira positiva ou não, é outra coisa. Mas se ele entendesse que aquilo dali era o profeta falando, e o profeta estava falando a vontade de Deus e a verdade de Deus, então ele saberia que era o seu próprio Deus que estava falando com ele. E a voz de Deus vai ecoar e dizer: consolem, consolem o meu povo, consolem, eles estão cansados, eles estão longe da terra, eles estão longe das suas casas, eles estão longe do culto, eles estão longe da sua família, eles estão fora das suas cidades, eles estão fora do seu ritmo de vida. Eles estão longe e eles estão cansados. Então observe, 3 coisas importantes nesse primeiro versículo. Quem fala é Deus.
E a mensagem de Deus é uma mensagem de consolo. Então, quem fala é Deus. Essa mensagem é dirigida ao seu povo. E por fim, é uma palavra de alívio. Era a mensagem que o povo precisava. Era a mensagem que o povo necessitava. Era a mensagem de que o consolo para aquele tempo de dificuldade estava chegando. Isso me lembra quando o povo estava lá antes do Êxodo, sendo duramente tratado pelos egípcios, e aí está registrado lá no Êxodo capítulo 3, que Deus ouviu o clamor do povo e desceu para libertá-los. Agora Deus fala e diz: consolem o meu povo. Por quê? Porque o tempo do exílio não seria um tempo para sempre. Esse tempo, como todos os ciclos e momentos da vida, da história, ele tem um fim. E o povo iria retornar para as suas casas, para as suas cidades, retornaria para o seu local de adoração. E isso aconteceu com Esdras, em primeiro lugar. Esdras conduz a primeira leva de volta para Jerusalém, e nesse momento acontece a reconstrução do templo. E depois, um pouco de tempo depois, Neemias. E você lembra de Neemias? Da reconstrução dos muros, de Sambalate, de Tobias, dos perseguidores. Você vai lembrar de um versículo muito conhecido que está lá em Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Você conhece, mesmo que você não saiba qual é o contexto de Neemias, mas você sabe desse versículo. E esse versículo vem exatamente nesse momento de retorno. Então, veja que as palavras, elas vão se modificando. O consolo, quando retorna, vem com alegria. O salmista vai dizer que quando você sai para plantar, para semear, às vezes você vai em lágrimas, mas você volta com alegria. Então, a palavra de Deus ecoa e diz: consolem o meu povo, falem com carinho para Jerusalém e diga que seus dias de luta acabaram. Que mensagem! Os dias de luta acabaram. Que luta? A luta de estar longe da sua terra, longe do seu modo de viver. Mas não foi só a luta que acabou, os pecados foram perdoados. Essa mensagem de consolo, ela é na verdade um bálsamo para aquele povo. Era uma mensagem que entrava pelos ouvidos, só que quando a nossa mãe, nosso pai fala, o que é que acontece? Ela entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então, ela entra pelo ouvido e parava aqui, opa, tem um consolo. Deus se lembrou da gente, Ele não esqueceu. Deus não esquece as suas promessas. Então, um consolo, essa mensagem entra e vai para o coração. E relembra que esse Deus é poderoso, e isso traz alegria para esse povo. Falem com carinho, seus dias de luta acabaram. Então, uma voz insiste em clamar a respeito desse consolo. A voz de Deus ecoa: consolem. E consolo, o que é o consolo? Eu tenho que insistir nessa palavra, para chegar agora e falar para você o que é consolo. O consolo é a vontade de Deus para o seu povo, aqueles que nele confiam. É um consolo aconchegante, de carinho. É a luta que acaba e o perdão do pecado. Esse é o consolo de Deus. Porque o que traz paz ao nosso coração? Termos os nossos pecados perdoados. Lembra quando Jesus está num dos seus momentos de ensinamento? A casa onde ele estava lotada, não tinha mais onde colocar ninguém.
não tinha mais como passar ninguém pela porta, nem pela janela, e aí chegam 4 amigos com um paralítico. Eles dizem: e agora, o que é que a gente vai fazer com o nosso colega? Se nem a gente que tem pé para andar está conseguindo passar, o que a gente vai fazer com ele, que não consegue? Aí eles têm uma ideia. A ideia, 4 malucos, né? Vamos pelo telhado. Acho que era parente de Papai Noel eles, descendo pelo telhado. Vão lá, abrem o telhado, colocam o amigo, desce o amigo lá no meio. Jesus olha para os caras, Jesus, nosso amigo está precisando de uma cura, de um milagre. E aí, Jesus diz: filho, seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus olham para Jesus, Jesus olha para os fariseus, todo mundo olha para todo mundo e se pergunta: mas quem é esse que tem poder para perdoar pecado? E Jesus, que conhece o ser humano, diz: para que vocês não fiquem com dúvidas se o Filho do Homem tem poder ou não para perdoar pecados, levante e ande agora. Esse é o tipo do consolo que Jesus nos traz, que a promessa de Deus nos traz, que a palavra de Deus nos traz. Ele perdoa os nossos pecados, e essa luta contra o pecado, essa luta da necessidade de vencer na vida, essa luta de dizer: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, ela encerra. Por quê? Ela encerra porque agora você passa a caminhar novamente com Deus. Deus está dizendo para o povo: eu estou sempre com vocês. E agora, novamente, lado a lado com vocês. Vocês agora vão entender tudo, porque tudo isso tinha que acontecer. Vocês agora vão entender por qual razão vocês tiveram de passar por esse momento de exílio. Para que os seus pecados fossem perdoados. Para que as suas dívidas fossem pagas, para que a minha palavra se cumprisse. E que mensagem, que palavra é essa que precisa se cumprir? Segundo ponto, primeiro foi a voz de Deus. Segundo ponto, o tempo da nossa vida. Eu coloquei um título aqui: o chão da mensagem de Deus e a temporalidade humana, para esse tópico. O chão da mensagem de Deus. E eu gosto dessa ideia de chão. E Deus parece que gosta também. Acho que é por isso que eu gosto. Porque chão é caminhada, é movimento, é vida, é passo, é marchar. Às vezes a gente está marchando, às vezes a gente está correndo, às vezes a gente está caminhando, às vezes a gente está parado. E vai chegar um momento que a gente vai entrar debaixo do chão também. Aí a gente não faz mais nada. Mas tudo está conectado no chão. Então, a mensagem de Deus vem por esse caminho da vontade dEle. E o chão dessa mensagem é uma terra desolada. Veja aí no versículo 3, capítulo 40. Uma voz clama: abram o caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada na terra desolada, na terra árida, na terra do deserto, na terra em que aparentemente não brota nada. Tanto que tem um cidadão que vai olhar para Jesus lá no início do seu ministério e vai dizer assim: e pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Aquela terra, se você pegar um irmãozinho aí mais pentecostal, ele vai dizer assim: é terra seca, brota nada, dá nada, se plantar não dá. E o chão da mensagem de Deus é exatamente essa terra desolada. E Deus vai orientar: aterrem esses vales, nivelem esses montes, endireitem essas curvas, tornem planos os trechos acidentados. E isso me faz lembrar lá do Salmo 24. Abram os portais, porque vem o Rei da Glória.
Abram os portais, abram o caminho, endireita esse caminho. Você precisa endireitar esse coração. Endireita essa vida, endireita esse monte. Por quê? Porque a glória do Senhor vem. E quando a glória do Senhor vem e preenche, precisa estar um caminho propício para a retidão. E o que é retidão? É você andar com integridade. O chão da mensagem somos, muitas vezes, nós. Há dois pontos de vista. Tem o chão mesmo, chão pó, e o chão nós. Nosso coração, para que Deus caminhe nele e vá removendo a impureza que há nele, vá endireitando as curvas das artérias, das veias, vá colocando no lugar os órgãos e vá, conduzindo. Ele pega aquela plaqueta que fala, né? Que estava baixa e começa a equilibrar. As hemoglobinas, as hemácias. Isso não estava projetado, por isso que me deu dúvida. Mas Deus começa a endireitar. E é o chão dessa estrada que vai receber a chegada de Jesus. Interessante que agora falando do chão terra, esse chão vai estremecer em breve. Imagine comigo, o chão pelo qual vem o Senhor Jesus. Esse chão vai estremecer. Os magos do Oriente vão passar nesse chão para adorar o Rei Jesus. As legiões de Herodes vão dizer: a gente precisa matar esse rei. E Herodes vai colocar as legiões dele, procura, mata todos os recém-nascidos até achar esse pequeno aí. Esse caminho vai levar Maria, José e Jesus e alguns animaizinhos a uma estrebaria lá em Belém, onde Jesus vai nascer. E depois eles vão para Nazaré, e é o mesmo chão. Depois eles vão para Cafarnaum. Depois Samaria, Jerusalém, até no mar Jesus andou. Porque tudo foi criado por Ele. Ele anda onde Ele quiser. E depois? O que é que Jesus fala? Aonde a mensagem deve chegar? Atos 1:8. Até os confins da terra. Toda a terra saberá, toda a terra se encherá da glória e da vontade de Deus. Por quê? Porque o Rei está chegando. Tudo isso faz parte do Natal. Às vezes a gente fica preso, né? E eu achava na infância que o Natal era o quê? Era chegar o dia que eu ia comer mais no ano. Era o dia que eu ia mais me divertir. Eu ia ganhar presente, ia comer, aí depois ia comer de novo, e depois comer de novo. E hoje eu percebo, foi bom esse tempo. Eu pensava como criança, falava como criança. Mas agora eu percebi que há outras coisas mais importantes do que o presente e do que o comer. Há um sentido mais profundo. Ele está nesse chão em que a gente também caminha. E a mensagem de Deus é: olha, anuncie que os seres humanos, versículo 6, são como o capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca. E as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. Observe uma coisa interessante. Espera aí. Lá no Gênesis fala para nós que quando Deus sopra, nós ganhamos vida. Deus sopra no pó e traz vida.
Deus sopra no pó mais uma vez e retira a vida. E por isso que lá em Tiago está escrito, né? A vossa vida é como um sopro. Como se fosse um sopro no início e outro no fim. E é uma vida que se levanta do pó pela vontade de Deus, caminha nesse chão, que é pó também, e depois retorna para o pó. Por quê? Porque o rei está chegando. Mas um rei não visita uma terra sem antes enviar um mensageiro. Quem vem para anunciar a respeito de Jesus? João Batista. E ele vem chamando o povo para o arrependimento. Ele vem anunciando que o mestre, que o Senhor, que o rei iria chegar. Ele é questionado: olha, você que é o Messias? Ele vai dizer: não, não sou eu. Mas vem aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Porque o rei está chegando. E a palavra de Deus ecoa pela estrada dessa vida ao se encontrar com a beleza rara do capim e das flores. É rara porque é uma coisa única. Um capim não é igual ao outro. E uma flor, por mais que seja semelhante à outra, também não é igual. E nós também não somos iguais. E nem eu e meu irmão gêmeo somos iguais. Somos diferentes, únicos diante de Deus. Uma vida criada por Deus. E o colorido dessa vida é um colorido divino que expressa a beleza e resplandece a glória da criação de Deus. E então Deus aponta para nós por meio dessa mensagem e compara o nosso tempo de vida ao do capim e das flores. E nos lembra que nós, da mesma forma como o capim e as flores, estamos no chão. Precisamos estar no chão. Precisamos nos manter no chão. É do pó. Nós viemos dele. E às vezes nós não queremos ficar lá. Queremos subir na vida e subir, e subir, e subir. E isso nos lembra da importância de nos mantermos, como Jesus vai falar lá no Evangelho de João, como está registrado lá, que nós devemos permanecer aonde nós estamos. O apóstolo Paulo também fala, nós devemos dar fruto aonde nós estivermos, que nós devemos frutificar aonde nós estivermos plantados. Veja a ligação que tudo isso traz. Mas às vezes também estamos no chão. Em que sentido? Caídos no chão. Caídos, desfalecidos. É um encontro do pó do chão com o pó que somos nós. Mas é sobre esse chão que nós nos movemos, existimos, já diziam os poetas gregos, de acordo com o apóstolo Paulo. O chão, eu queria que você prestasse atenção nisso. O chão é a poesia de Deus para nos falar sobre o tempo. Quando Deus sopra sobre o pó, nós ganhamos vida. Quando Deus sopra novamente, o pó se desfaz. E nós voltamos ao estado original e conheceremos a morte e o fim até a chegada do tempo do juízo. Perceba que é nesse mesmo anúncio a respeito de que Deus está chegando que Ele nos lembra também de que nós uma hora teremos de partir. Que nós uma hora teremos de ir embora. E que por essa razão não devemos nos apegar, no caso ele falava aqui para Israel, não se apeguem somente a essa vida boa que vocês estão aí na Babilônia. E ele fala para nós hoje também, não se apegue somente ao que vocês já construíram de bom aqui.
Porque essa mensagem de que o rei está chegando, ela nos lembra também que nós um dia teremos de partir para nos encontrarmos com esse rei lá no céu. E que por essa razão o nosso tempo é definido e estabelecido por Deus. Devemos viver, devemos adorar a Deus, devemos nos alegrar dentro desse tempo, chorar dentro desse tempo, mas sabendo que esse tempo, como qualquer outro na vida, chegará o seu fim. E eu também preciso encaminhar essa mensagem para o fim. Por isso eu vou para o último tópico. Para dizer que dentro de tudo isso está a soberania de Deus. É Deus quem fala, é Deus quem envia o Filho, é Deus quem sopra, é Deus quem sopra mais uma vez, é Deus quem julgará, é Deus quem estabelece, é Deus quem cria, é Deus quem refaz e é Deus que faz morrer também. Tudo isso está dentro do contexto da soberania. Porque o chão e o pó, eles são propícios a esse clamor, porque a mensagem é boa, é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de alegria, e eu vejo que alguns dos irmãos estão emocionados, mas eu sei que talvez não seja de tristeza, é um lembrete do nosso tempo, da nossa vida, da nossa existência, e de que a mensagem de Jesus é a chegada desse rei que é eterno. E esse rei anunciado, ele vem anunciado com uma grande verdade, que o Senhor soberano vem com poder e com braço forte ele governará. E ele traz consigo a sua recompensa. Então temos o rei, o reinado, a soberania, o poder, o governo, e como é que Jesus se apresenta diante do povo. Versículo 11. Como pastor, ele alimentará. Independente do reinado, independente da majestade, independente da soberania, independente do governo que estava estabelecido, independente do poder que havia, Jesus age e vem para agir como um pastor. Porque o pastor é o único que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, em muitos momentos do ministério desse rei Jesus, desejaram que ele subisse nos palanques, mas ele preferia ficar no chão e cuidar dos que necessitavam. Muitas vezes pediram que ele fosse conivente com os religiosos, mas ele estava mais ocupado em fazer a vontade de Deus e ensinar o caminho do reino àqueles que estavam chegando por último, os pecadores, publicanos, prostitutas, gentios. Pediram também um lugar de honra ao lado desse rei. E Jesus responde: não compete a mim sentar à direita, à esquerda, isso é com Deus. Então o que resulta do trabalho desse pastor? Os cegos voltam a enxergar, os coxos andam, aquela mulher do fluxo de sangue tocou na borda do manto desse rei e foi curada. Lá no fim do ministério, Pôncio Pilatos vai perguntar: tu és o rei desse povo, Jesus? E Jesus vai responder: tu o dizes. Após a sua ressurreição, a pedra foi rolada e os discípulos procuraram Jesus. E Jesus chega diante deles e diz: paz seja convosco. O rei chegou. Os discípulos ficam sem palavras. E à beira-mar, mais uma vez, como tudo começou, à beira-mar, o barco do Pedro,
Me empresta esse barco para eu pregar, Pedro. Agora vai lá e lança a rede. Mas eu já lancei a noite inteira. Não, mas vai lá. A gente volta no mesmo cenário. O barco, os discípulos, peixes, em uma cena de perdão. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Esse anúncio, essa mensagem de consolo, que é envolto em tudo isso, a soberania de Deus, que é o poder de Deus na ação do governo do mundo, da história, do universo e também do pó, que somos nós. Então, concluo dizendo que para a chegada desse rei, o caminho deve ser preparado. Esse rei, ele vai cuidar de nós, e já tem cuidado de nós, e continuará cuidando de nós como um pastor. Ele foi o único que deu a sua vida por nós, para perdoar os nossos pecados. Ele também já está nos mostrando o caminho para o céu. Ele tem nos ensinado a viver nesse mundo, mesmo que nós não pertençamos a esse mundo. Ele perdoa os nossos pecados, e Ele nos dá como recompensa dessa vida de carregar também a nossa cruz, a vida eterna. O Rei está chegando. Amém? Deixa eu orar com você, para que a gente possa cantar o último cântico dessa manhã. Senhor, como é bom lembrar dessa trajetória, dessa história a respeito do Teu Filho, Pai. Muito obrigado porque Tuas palavras ficaram registradas na Bíblia e elas ainda continuam a ecoar em nosso coração, em nossa mente, nos lembrando do nascimento de Jesus. Nessa manhã nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor complete essa mensagem em nossa vida e nos mostre o que é necessário fazer, Pai, para termos um coração propício à chegada desse Rei, Senhor. Que se ainda há muitas coisas para serem aplanadas, corrigidas, endireitadas, que o Senhor possa nos ajudar a corrigir tudo isso, para que esse coração seja somente do Senhor, Pai. Muito obrigado por nos lembrar que temos um tempo de vida e que, apesar disso, isso não é motivo de tristeza, mas de alegria e de engrandecer o nome do Senhor, porque a vida que temos é do Senhor, esse corpo que temos também pertence ao Senhor, essa mente que temos também pertence ao Senhor. E Jesus nos lembra de tudo isso, que devemos deixar também o nosso desejo de glória, deixar a nossa vontade de querer ser maior e agir em cuidado uns com os outros, Pai. Abençoa a Tua igreja nesta manhã e permanece conosco durante todo esse dia, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.